congregazioni. É uma alegria para as congregações, é uma grande riqueza. Muito obrigado. Esta tarde queremos nos escutar com muita alegria e de nos conhecermos, mas também de nos conhecer e também digamos, é um prazer estarmos aqui juntas, a proximidade, a comunhão. Portanto, é um espaço que nós queremos oferecer mesmo para crescermos nesta comunhão, que chamamos hoje a profecia, que todas somos chamadas a viver neste mundo globalizado, mas onde a diferença é a qualidade das nossas relações. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Vocês trouxeram sol. Tivemos muita chuva e hoje é quase um verão. Então, vocês trouxeram calor da América Latina. Isso nos faz muito bem. Então, boa tarde, bom trabalho, bom encontro e também bem-vindo aos 70 participantes que estão coligados online. E isto nos ajuda e nos confirma no interesse e desejo de participação neste evento. E bom trabalho a todos nós. Boa tarde. É verdade que é um dia de sol. E dizem que 3, 4, 5 pode chover. E importante é que com chuva ou com sol queremos seguir fazendo este caminho de união, de irmandade, desta certeza que estamos todas convidadas a caminhar na condição humana. No coração da igreja e Caraíbas, e a Clark cada 3 anos procura de visitar Roma como uma maneira de abraçar esta consciência que somos igrejas com essa cara universal e que somos chamadas a esta comunhão. E para nós é sempre uma alegria caminhar de modo especial a irmã Nádia, a irmã Patrícia também, e tantas outras irmãs que caminhamos nesta vida ordinária através de tantos meios, sentirmos que estamos unidas nesta casa comum que é a paixão de Jesus pelo reino e vamos seguir trabalhando para um mundo melhor. Estamos aqui em condições de irmãos e irmãs da presidência da Claro, porque nós compartilhamos este serviço. Agora passo a palavra para que elas se apresentem. Eu sou Viviana Franca, eu faço esse serviço de animar a vida religiosa no continente neste momento e sou religiosa da Companhia de Maria. Muito boa tarde, irmãs. É sempre um prazer partilhar este encontro fraterno na irmandade. Sou Silvio, Congregação do Espírito Santo e é mexicano. Também gosto de fazer parte deste grupo que é uma família. Boa tarde, meu nome é Daniela, religiosa das Irmãs Capuchinas de Madre Rubato, na Argentina e vive na Bogotá, no Secretariado-Geral da CLAR. Boa tarde, eu sou Inês Releve, Congregação do Sagrado Coração de Jesus, também Argentina, e trabalho também na Confederação de Argentina dos Religiosos e Religiosas. Boa tarde, meu nome é Carmen Ferreiro, sou irmã da Caridade de Cardenal Sánchez, do Porto Rico, mas agora vivendo trazendo aquele calor das Caraíbas hoje. Muito
Boa tarde. Dentro na CLAR, na presidência, representando também os religiosos irmãos. Então, uma alegria estar fazendo parte desse projeto e estar aqui com vocês também. Claro, agora faz 64 anos nesta comunhão. Mulheres, homens e mulheres consagradas caminhando juntos, numa mesma confederação. E cada 3 anos procuramos discernir homens e mulheres para nos perguntar onde Deus nos chama. Qual é a imagem das nossas vidas e missão? E essa imagem nós procuramos sempre neste horizonte inspirador, no horizonte que nos motiva e que nos anima no caminho. E esta é a expressão do horizonte, digamos, é uma imagem bíblica. A imagem bíblica que nos acompanha estes 3 anos é as mulheres da alba, aquelas que madrugaram na ressurreição, mas também aquelas desde o início estiveram a pé da cruz, abraçando tudo aquilo que colocava a dor. Sentimos, portanto, que as mulheres da alba têm muito a nos querer dizer. Como muitas vezes fizemos perguntas, dizíamos, será que as mulheres vão inspirar aos religiosos? Vão se sentir incluídas? Pensamos sempre sim, vão se sentir incluídos, assim como nós também, quando falamos que Emmaus nos inspirou e sentimos que os valores de Emmaus tinham muita coisa a dizer para nós como mulheres. E isto foi muito bom. Nesses três anos, fomos inspirados com este horizonte, porque sentimos os valores de mulheres, onde encontramos as mulheres da Alba. Uma inspiração neste momento da nossa história. Precisamos, porque elas superam neste processo crucial que é a morte. Estavam desesperadas. Eles pensavam que não tinha mais nenhuma outra saída. Não tinha mais razões para a esperança. E elas conseguiram agarrar-se à vida, souberam agarrar-se na certeza que existem várias outras razões para continuar a caminhar, e precisamente neste lugar que parecia ser morte, como se tudo tivesse acabado, ali encontraram a semente da ressurreição. Religiosas e religiosos na América Latina e Caraíbas sentimos que existe muita vida, muita vivência que puderam nos ajudar nos lugares da morte. Se olhamos a realidade dos nossos povos, migrações, o nosso em continente que norte a sul continua a caminhar, peregrina, os nossos povos continuam a migrar. Se olhamos a situação política, nos nossos países tem muita polarização, divisão, corrupção, que costuma criar problemas ao nosso sistema. Se olhamos para as esquinas dos nossos povos, onde mesmo o tráfico de pessoas, experimentamos também, como experimentam também em qualquer lugar do mundo, que a natureza, que a terra também está se destruindo, que procuramos de trabalhar para os direitos humanos, pela dignidade humana. Objetivamente, se olhamos a realidade dos nossos povos, sentimos que tínhamos razões para ter esperança em frente da guerra, a dor, problemas de várias vítimas de todos os tipos de homens no mundo. Precisamos, se olhamos a realidade da vida religiosa, experimentamos também que a vida também existe tantas várias razões
esperança, a diminuição das pessoas, vivemos a falta das vocações, a crise dos abusos sexuais, o poder da consciência que continua-nos a criar problemas com muita força. Por isso, nesta hora do mundo, da igreja, a vida religiosa tem muito para dizer. Aquilo que não corresponde é agarrarmos a esperança. Agarrarmos a esperança significa agarrar-se ao ressuscitado. É agarrar-se à certeza que nosso Deus está vivo e também acreditar em volta dele, saber no desejo de viver com um sentido, com um renovado entusiasmo, ânima e alegria com toda esta vocação que é muito crucial, aquilo que nós precisamos como igreja hoje. Quando o mundo da igreja é mais unido, tem tendência a esta esperança agora, e mais que nunca, recebemos este convite a viver a mística, a missão e a profecia neste sentido. E nós somos, isso é aquilo que nós somos, em qualquer lugar que nós estejamos no mundo, sentimos que a vocação é essencial e que recebemos é a vocação a este siga-me que nos coloca em movimento, que nos coloca reconhecermos em condição de irmãs e irmãos e podemos acolher este trinômio mística, missão e profecia como essencial para a nossa vida, como aquilo que nós somos chamados para viver como vida religiosa em qualquer lugar do mundo. Desde aqui, falando para revestirmos de esperança. E revestirmos de esperança pode ser uma opção fundamental, uma opção que nos mobiliza, que nos tira da nossa parálise, do nosso fechar-se, da nossa miopia e que nos abre ao mais aquilo que podemos fazer renovamento do espírito quando decidimos encaminhar com nós todas. E nós estamos aqui um pouco ligadas, que é aquilo que é do nosso continente, também experimentamos a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Viemos abraçar esta semana a crise dos abusos em Bolívia, que sai sempre com muita força. Também sentimos a igreja que vem sempre perseguida em Nicarágua. A igreja entre os pobres em Haiti ou mesmo em Cuba. Sentimos também realidades nos países que representamos. Estamos neste encontro com vocês com muita paz, com muita Páscoa, que caminhamos em direção a uma Pentecoste, conscientes que o Espírito Santo nos guia, nos dá essa inércia, a nossa passividade, incluindo, apesar das barreiras que nos encontramos, mas nos abre a paz. Então, viemos em vocês de irmãos de mãos dadas, como amigos, companheiros da Clara, queremos partilhar com vocês onde estamos situados, o que nós estamos a fazer, quais são as nossas prioridades, o que no Espírito nos ajuda, o Espírito nos motiva. Queremos agradecer essa possibilidade de estar aqui com vocês, estar aqui na sala e as pessoas também que estão na Zoom também, porque estamos caminhando em condição de irmãos em caminho do Espírito. Antes de abraçar os movimentos que são a parte da inspiração que a Clara oferece neste triênio, quero dizer que a parte de todo o trabalho que estamos fazendo nesta Assembleia cria um objetivo maior: velar a aurora de uma igreja sinodal assistindo o nascer nesta nova hora da salvação. Vamos ver a aurora, um momento muito profundo, por isso outros movimentos a contrário agora vamos partilhar e a riqueza deste todo o processo que é claro se coloca na escuta quando nos na Assembleia Geral, presidentes, secretários, delegados
procuramos escutar aquilo que o Espírito nos pede e entramos nesta complexidade, como diz Beto Garcia, falar com o Espírito. Tratamos de perceber quais são as chamadas a qual a vida religiosa da América Latina e Caraíbe deve responder. À luz desta escuta, também constituímos 14 comissões que colaboram com a formação da vida religiosa, incluindo as equipas de teólogas e teólogos também que são assessores da presidência, que agora se conhece como a sigla etapa. Essas comissões tratam várias realidades emergentes que podemos aqui dizer, uma delas muito forte é a comunhão com o ISKI, a conexão com religiosos e religiosas sobre a trata do tráfico de pessoas humanas, pessoas migrantes, refugiadas e desprezadas. Um grito muito forte, como dizia a irmã Liliana, ecologia integral também que levou muita força aquilo que nós continuamos a viver, a Laudato Si, a experiência sinodal para a Amazônia, revitalização da vida religiosa indígena, afro, também procurar de tentar para caminhar numa vida religiosa na chave sinodal, pensar na vitalidade dos religiosos e religiosas, a nova geração da vida religiosa, como colaborar, como ajudar, voltar a colocar na mesa sobre a necessidade de pensar a vida religiosa, da educação, mas também para pensar em que lugar ocupa as várias instituições, revitalizar as famílias carismáticas numa missão partilhada, a cultura vocacional também tratando de ajudar a refletir de vários ângulos, não somente da precariedade que vivemos e experimentamos. E outros temas mais fortes é cuidado, a proteção dos menores, adolescentes e pessoas vulneráveis, que graças a Deus conseguimos fazer um trabalho muito forte no continente, numa direita comunhão com o Conselho Episcopal da América Latina, onde com os nossos irmãos e bispos conseguimos tratar e visualizar o que podemos oferecer religiosas, leigos e leigas do continente para criar um trabalho solidário e em comunhão. Uma das coisas novas que apareceu na Clara que tem mais força, onde a UESG faz parte, é a Comissão de Comunicação e Cultura Digital, porque tudo fala entre a pronúncia, aquilo que passa no coração, as mensagens, queremos chegar nos lugares mais recônditos, onde não podem participar da vida religiosa dos nossos encontros, mas através dos meios da informação, da comunicação, podemos conseguir comunicar com essas pessoas. Agora vou dar passo aos movimentos. Nesta continuidade do horizonte, existe muita parte, muito que se pode representar a dimensão de profundização. A icona bíblica das mulheres da Alba. Procuramos de manter um movimento e pensamos que era um modo novo de tratar o nosso caminho em frente. O horizonte nos abre a um dinamismo em linhas estratégicas para pensar a globalidade desses movimentos que cruzam e vão fazendo como um tapete para ajudar a tecer a nossa vida religiosa. E o primeiro movimento é o movimento das mulheres da Alba para que a nossa vida consagrada, a nossa vida religiosa se oriente à vida da esperança. A irmã Lili falava disto, mas a memória destas primeiras mulheres da Páscoa, da ressurreição, nos orienta a nossa força a reencantar e a nos colocar no horizonte novo da vida. É um movimento que nos lança a esperança, portanto, uma esperança no meio deste mundo que sofre. Por isso, experimentamos nesse momento que eles nos convidam a viver uma esperança resiliente, capaz de poder viver as soluções profundas que temos sentidas, aprender a seguir caminhando, mas até ao fim estar com o Senhor
como foram estas mulheres da Páscoa, da cruz e da ressurreição. Também é uma experiência resiliente que é capaz de dialogar com tantos sofrimentos, a vida consagrada no meio das cruzes de tantos irmãos e irmãs que habitam nosso continente, nosso mundo, são capazes de dialogar com o ressuscitado aí que está crucificado. E nos convida, por fim, a tecer esse movimento que nos lance uma esperança para sermos tecido, testemunho desta nova notícia, que é o momento da vida, esperança para reencantar a vida e no horizonte da vida. O segundo movimento que nos convidam as mulheres é aquilo de essencial de seguir Jesus e a centralidade da relacionalidade humana. A vocação não nasce de uma ideia, de uma mera, mas nasce dessa experiência relacional com Jesus, a contemplação dessa mesma humanidade de Jesus, onde nós somos convidadas para constituir relações humanas de outro mundo, a modo de Jesus. E é daqui onde nós somos chamadas a pensar, a viver as nossas relações nas comunidades, nas nossas culturas, para criar uma vida religiosa que humaniza, uma cultura vocacional e humanizante. É daqui onde todas pensamos o discernimento que nos possa ajudar em todas as coisas que sejam na organização, estruturação da vida religiosa. Então, são movimentos que são chamados a contemplar Jesus, que nasce no Espírito e tem como a meta o reino. O terceiro movimento é nos movimento que nos deixa viver perto da realidade que vivem nossos povos, lançamento do Espírito, a rua divina que nós vivemos, a dignidade humana e a necessidade de uma cultura do cuidado. Eu creio que esta é uma experiência que estamos vivendo quase todas vivemos com os nossos povos. O abuso a nível sexual, o abuso a nível de poder e da consciência, seja fora das nossas congregações religiosas, mas também dentro das nossas congregações. Por isso, o Espírito nos convida neste momento para que tenhamos um encontro pessoal no interior de cada uma de nós, mas também que revisemos nossa estrutura, também revisemos nossa maneira de relacionarmos-nos umas com as outras, uns aos outros. É um convite a cuidar, a valorizar aquilo que é o ser humano. É um convite para, de mais tudo, para a conversão, a procurar nova reforma e novos estilos de vida, de ser no meio do mundo, renovar a consciência de respeito que merece a cada pessoa. É um convite que parte das nossas realidades vulneráveis e frágeis para nos sentir que através daquilo que possamos fazer, no meio das mudanças estruturais, nós podemos fazer presente a força da ressurreição que nos convida a escutar a reclamação e o grito das vítimas, que pode ser gente fora de nós, mas também dentro de nós, no nosso ambiente. Nós também procuramos de propor para que possamos ajudar esses gritos, para que possam serem ouvidos, para poder criar um espaço de segurança, de confiança, para que as irmãs, os irmãos e as pessoas que sabemos que têm sentido este abuso se sentam livres para que possam manifestar e expressar livremente. Devemos também tratar como construir a cultura do encontro. Uma cultura que nos leva a nos olhar como irmãos e irmãs, mas não como uma competição de inimigos.
procurar de fortalecer entre nós a cultura do bom trato, do respeito. Eu creio que é um movimento que se une ao interior, este terceiro movimento, porque nos convida a toda a igreja para que possamos viver no mundo relacional de Jesus e olhar com os olhos que Jesus nos olha, para gerar atitudes de tenura, de bondade e de respeito, e, sobretudo, atitudes de misericórdia que nos ajudem para poder complementarmos uma das outras. Eu creio que é neste momento que de muita dor que gera nos espaços existenciais este movimento é um dos movimentos daquilo que grita mais de atenção, que precisa mais de atenção. E no marco deste movimento, a Comissão do Cuidado e Proteção de Menores da Clares, no convênio com a edição claresiana, com a liderança da irmã Rosa, que antes coordenava a Comissão da Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis, conseguiu aclarar publicar este livro, Vulnerabilidade, Abusos e Cuidados à Vida Religiosa Feminina. Queremos aqui entregar este livro à irmã Nádia, como procurando evidenciar este compromisso que procuramos de seguir nós todas de maneira especial, porque nós temos uma missão no serviço do governo, como superiores gerais, como membros do Conselho, agora, mais que nunca, precisa visibilizar todas as situações que têm que ver com abuso sexual, de consciências ou de poder da nossa igreja. Há que colocar palavras, gerar narrativas que possam permitir para que tenham visibilidade às histórias do abuso e aquilo também que muitas pessoas sofreram na história. Não podemos calando nestes gritos. Este grito em todos os encontros. Então, este livro de 3 capítulos, onde o primeiro capítulo traz chaves formativas neste primeiro capítulo e segundo capítulo procura evidenciar algumas experiências de vários abusos e o terceiro capítulo procura oferecer aquilo que passamos no ano passado no continente. Digamos, uma resposta. Abrimos uma plataforma na qual somente um dia. Em um dia tínhamos mais de 900 denúncias de abuso e nós não podemos calar. E se o Senhor nos colocou a vocês neste lugar de serviço, da vocação neste momento da história, precisamos de fazer alguma coisa para que as pessoas tenham palavra, para que se possa dizer alguma coisa, verbalizar, para que possamos reparar os problemas, para que possamos dar direito a tantas pessoas que sofreram dos vários abusos na nossa igreja. E isso devemos fazer também, assim nos reconhecemos, pelo menos outras, no nosso continente, os vários atos de contrição que nos permitem reconhecer que a cadena de abusos, que para mim penso que a nível pessoal e institucional, temos tido um lugar. Muitas das nossas relações estão viciadas do marco da verticalização em relações que geram dependências, relações que produzem abusos e também atitudes que são dolorosas, relações que excluem, que não dão lugar à outra pessoa e à diferença. Isto devemos reconhecer. E neste processo que estamos trabalhando de convertermos para podermos viver mais no modo relacional de Jesus. No modo relacional de Jesus que nos identifica, que potência, que permite a circularidade, que dá lugar a uma diferença, que fazem possível que a nossa posição por cima da outra, senão que entendamos que
a riqueza da outra pessoa, que a diferença da outra pessoa, pensar diferente não é uma ameaça, mas é um dom de Deus que possa enriquecer o corpo apostólico, o corpo da igreja e o corpo institucional. Agora, a entrega destes livros tem um valor também, um sinal, este compromisso que queremos assumir todas, aquelas do norte, do sul, do centro, aquelas da periferia, de nos sentir ajudados para visibilizar essas estruturas de abuso que estão ao interior da nossa igreja, ao interior das nossas congregações, para que possamos seguir fazendo tudo aquilo que temos que fazer para dignificar, reparar, para gerar a necessária conversão que nos faça possível viver nos passos de Jesus. Então, outro que nós temos na CLAR, como dizia o Padre José Luiz, eles estão todos integrados, o de caminhar rumo à interação e ao encontro dos carismas. Creio que seja um dos passos que damos largos como continente, é a integração entre as congregações, sejam masculinas, femininas, as novas congregações que vão surgindo também, a forma de integrá-las, as novas expressões junto com os leigos também, e nosso instrumento ele vai dizer em algum momento, diante da evidente crise relacional no mundo e na igreja, a resistência profética consistirá em caminhar para a interação e o encontro de carismas. Nós vemos que não tem mais espaço, não tem mais tempo para nós trabalharmos sozinhos como congregações, como institutos, temos que nos unir, e as formas de fazer isso, realizando a missão em comunhão com os leigos e em inter-relação dinâmica com outras instituições. Creio que seja uma experiência já vivida nas próprias congregações, a presença, o papel do leigo dentro da instituição, mas isso também nós temos que avançar entre as congregações, e entendemos que esse é um objetivo, é um caminho, é uma dinâmica que nós precisamos avançar. Aprofundando o significado e o impacto da missão da vida religiosa hoje no continente, que é a itinerância, intercongregacionalidade e saída missionária. Essas três palavras são muito significativas para nós. A itinerância, saber que nós temos, às vezes, que sair dos lugares onde estamos acomodados. A intercongregacionalidade, nos unirmos às instituições, às congregações que nos são parceiras, que são próximas por carisma, mas também com outras que, às vezes, necessitam a força de uma ou de outra. E a saída missionária, o convite do Papa Francisco, que nós vamos às fronteiras, vamos às periferias. E promovendo novas lideranças, ministérios e serviços, que é também um grande desafio que nós vivemos. Este movimento nos coloca nesta fase sinodal, que nos coloca na sinodalidade, a dizer a verdade, nossos carismas, diálogo do Espírito para a renovação da vida da igreja, tem muito para oferecer. As experiências significativas de articulação sinodal para a vida da comunhão, ajudarmos-nos nos processos de discernimento, mas também é um estímulo que nos damos uma outra para individuar novos caminhos, para ver onde nos leva o Espírito Santo. Agora, para caminharmos, falamos em nosso continente com as outras pessoas, como a rede itinerante na Amazônia, no grupo da comissão, agora trago o presente, nos ensina com seu estilo para aprender a caminhar conosco para caminhar na vida cotidiana. Agora, neste caminhar, neste remar na nacionalidade e provocar este novo modo de ser igreja que procuramos anelar. E para isso, falamos que devemos nos deixar afetar diante da escuta para olhar insistente e contemplativos na realidade, porque esta realidade não pode estar ausente nas nossas comunidades,
no itinerário geográfico e existencial. Tudo isso acumula o processo sinodal no passo da vida, como disseram aqui vocês, nos passaportes que nos ofereceram, em todos os processos da etapa, a Clara estava em todos os movimentos. Precisamos que a nossa voz, aquilo que seja também para que a nossa voz esteja presente, procuramos de trabalhar, tenho que dizer, a trabalhar também com o Selam, procurar tratar vários processos, acompanhando várias assembleias, formação na temática. Estamos num bom caminho. A vida religiosa, dizíamos esta manhã, quer este processo de renovação, e nós apoiamos Papa Francisco neste processo de renovação e procuramos de entregar nosso esforço para que isso possa acontecer. Nesta instituição, estamos a falar do nosso encontro com vocês. Eu procuro tocar aqui de algumas prendas. Tenho outra prenda aqui também que queremos fazer, precisamente no marco deste movimento, um livro que se chama Com Elas, Mulheres Consagradas no Espírito da Sinodalidade. É um livro que procura, nos primeiros capítulos, oferecer uma reflexão sobre o papel da mulher na igreja e sobre também o espírito da sinodalidade, onde o terceiro capítulo narra a história de 10 mulheres que participaram na experiência sinodal de caráter universal. Uma mulher que faz 3 anos, umas mulheres que caras e perspectivas muito extintas, como a Maria Luísa também, a questão da whisky, destas mulheres, a sua identidade, onde a cada uma procura aproximar a uma chave sinodal. Tanto neste terceiro capítulo, tem 10 chaves que oferecem esta maneira de viver, a sinodalidade na chave feminina, neste como chama também a mulher da Alba, vou entregar para poder entregar esta prenda à irmã Nádia, que é também um convite para que não paremos de participar. Isso nos corresponde de verdade à nossa identidade de mulher, aquela estamos aqui, aquela estamos um, para reconhecer que nos reconhece, participar e habitar nossos espaços, reflexão, discernimento e a tomada de decisão em torno e em volta onde vai a nossa igreja. Nós não podemos estar nossos espaços fechados. Precisamos de participar e isso exige que possamos sair de nós mesmas, digamos, no nosso ninho, das nossas próprias congregações, e para que nos demos a possibilidade de construir conosco a riqueza da diversidade de ocasião, de mistério que nós temos. Y después de este... Depois deste presente, estamos também a aproximar-se a este movimento que é como outra vez que vai se interligado, que permite que o nosso tecido, o nosso horizonte vai se unificando. Este movimento, a utopia do reino, um mundo de irmãs e de irmãos. Temos a experiência profunda de que o Senhor nos chama para sermos sal e luz do mundo. E desde isto, uma das partes essenciais que provoca em nós mesmas é aquele de despertar o desejo de sermos construtores da fraternidade. E isso nos move para podermos dar uma palavra da nossa própria vocação da vida consagrada que nos permite recriar um mundo novo. Por isso mesmo, neste movimento, experimentamos
as mulheres numa chamada volta ao discernimento para seguir escutando onde está Jesus para orientar as nossas vidas, para caminhar com Ele e também permanecer todos e todas juntos com Jesus. E nesse sentido, onde nós pensamos, mulheres da Alba, que esta chamada forte que experimenta Maria Magdala, nesta toda a vida consagrada, quando o Senhor lhe disse: não me tenhas aqui, mas vai a encontrar seus irmãos, vai procurar irmãos, e vai-lhes dizeres que é um convite que cada uma de nós, na nossa vida, na vida consagrada de irmãs e irmãos, seja um testemunho de missão. Nos convida a viver este tempo de formação para ser sempre neste fraternidade, para que, vivendo na lógica da contemplação, nos territórios, possamos viver uma profunda inclusão da diversidade, para podermos acolher a família humana, na família onde nós possamos viver com todas as cores e riquezas das culturas dos nossos povos. Também impulsionando a conversão pastoral de podermos situar como irmãs, irmãos, e este é um desafio para fazer que seja possível a fraternidade nas nossas comunidades, igrejas, nas nossas relações e para poder realizar novas estruturas em modo de assumir novas, para podermos assumir para viver nesta verdadeira fraternidade. Seguimos também falando do movimento Mulheres da Alba. No sétimo movimento é a mudança sistemática na incidência política. Como nos dizia Laudato Si, não existe uma crise, existem crises econômicas, socioambientais. Nós podemos palpar esta crise. Vimos a inundação, por exemplo, no norte da Itália. Paralelamente, una sequía muy grande. vemos também muita seca na América Latina. Estamos conscientes de várias crises políticas. Estamos a ver também a questão da guerra na Ucrânia. Também, Latinoamérica, temos também vários gritos de dor. A questão da droga, aquilo que costuma criar problemas, a violência que está acompanhada da droga. A democracia quase dividida na América não procuram trabalhar para a política, mas mergulhadas numa economia pobre muito estrutural. Em diferente a esta realidade, somos convidadas a uma mudança do sistema, uma mudança sistêmica para sairmos desta crise. Tudo está interligado, portanto, a mudança precisa ser sistêmico. Também profético, como dizia, um convite que possamos construir de uma forma Estamos aqui convidadas a uma participação política. O Papa Francisco, em Fratelli Tutti, nos convida a um compromisso político. Este compromisso político implica uma participação para que possamos viver até no fundo os valores do Evangelho e também os carismas que cada uma das congregações tem. Isto vai nos ajudar a viver a nossa forma pessoal de viver, nos nossos apostolados, e cada uma possamos também na vida pública para poder produzir transformação. Por isso, é a hora de acolher a força da ressurreição e não aceitar que seja invisível e a sociedade e na igreja. Procurar favorecer a formação política, a participação de instâncias públicas no trabalho de incidências e transformação. Descentralizar a dimensão mística da vida religiosa, procurar estar nos lugares mais pobres, migrantes e dos vítimas do tráfico. Acompanhar com dinâmicas que visibilizem
e empoderam de maneira especial as mulheres, os leigos e aos jovens. Chegamos ao último movimento para poder gerar também o movimento da palavra nesta sala, que as pessoas estão ligadas. É um movimento tão importante. Agradecemos desde já Papa Francisco, que nos impulsionou com muita força. Também leitarmos a comunidade responsável do ambiente e os direitos da geração futura. A conversão integral que implica para a vida religiosa uma clara opção pela austeridade, pela humildade, pela sustentabilidade, que procuramos colocar isso no marco da pobreza da nossa opção. Do Conselho Evangelho pela Pobreza, escuta obediente à sacralidade do Criado e a vivência sinodal com todas as criaturas, obediências. E por último, se não, a conversão integral nos convida a relações entre paz, interdependências com as nossas comunidades, com os nossos irmãos leigos e também a castidade. Como aprender a viver na pobreza, castidade, obediência de uma conversão integral. Por isso, o convite é aquele de promover a conversão ecológica como uma dinâmica privilegiada que nos convida a cuidar de todos, aquilo que nos deu, nos ofereceu, e também é uma mostra para poder participar e trabalhar redes e ajudarmos-nos a cuidar da vida, de toda a vida, em todas as suas formas. Agora no nosso horizonte, vamos já passar a ser mais prendas também para a presidência da UESC, para que possam também nutrir-se com esta riqueza que a CLAR oferece para a vida religiosa, para que vocês possam viver a fazer parte deste caminho. Convido Roxana e parte para que possamos receber juntas essas prendas. E enquanto recebe o horizonte inspirador, queremos também, irmão Daniel do Lavo, Daniela, entregar também esta cruz, seja uma cruz que é o símbolo da nossa visita, aquilo que nós estamos deixando no castelo, entregamos também essa manhã ao Papa Francisco, aquilo que nós queremos entregar a vocês. Esta trouxe Pepe de México, são trabalhadas, feitas lá, mulheres, homens. Esta cruz identifica aquilo que nós sentimos com nossos horizontes inspiradores. É uma mulher que, de fato, como vemos, assegura, abraça a cruz, mas é uma mulher muito, já que vem o horizonte, esta aurora, esta alba nova, esse novo tempo que com ternura e com coragem estamos aqui chamados a construir. Queremos que vocês recebam do irmão de Lavo e Daniela, porque nós seguimos convencidos da necessidade Seguimos da necessidade de seguir fazendo o andamento para contemplar, sim, precisa contemplar. Queremos que os valores, mulheres, queremos seguir caminhando juntas, hoje mais que nunca. Por isso, irmão, esta cruz é um sinal que hoje, radicalmente, o Evangelho passa por esta ousadia deste sinal que podemos juntos e juntas, que nós somos. Existem várias coisas que nos distinguem, mas alguma coisa daquilo que nós temos em comum. Por isso, esse caminho devemos seguir juntos. Graças ao whisky, obrigado a todas as superiores gerais para a vossa presença na América Latina e Caraíbas.
para falar com as religiosas das distintas continentes este encontro da nossa terra. Muito obrigado pela entrega de religiosas espanholas, congolesas, nigerianas. Tantos lugares lá estão no território da América Latina e Caraíbas. É um abraço. É um abraço que nós queremos dar a vocês, o abraço da América Latina a vocês, por vosso serviço, por vossa entrega diária, porque vocês continuam a fazer muitas coisas pela vossa inspiração, como vocês estão vivendo este serviço da Whisky, mas também agradecer de verdade a todas as superiores gerais, congregações dessas grandes instituições, por todas as relações, o esforço fazem para a vida religiosa América Latina e Caraíbas. Trouxemos o abraço das 150 mil religiosas e religiosas do continente. É um abraço para vocês.